anunciado que assim que eu implantasse o e-social, eu iria para a área de sustentação, tá? Para dar sustentação a este projeto. Foi o que aconteceu em 2018, né? Nós já tínhamos implantado aí grandes, né? Praticamente as 3 fases do e-social, e eu fui para a área de sustentação de TI. Lá em sustentação, eu recebi vários outros sistemas, né, outros desafios para dar a sustentação. E um deles foi o sistema da Elevo, tá? O sistema de atendimento do portal CSC, que a gente chama. Eu assumi esse sistema, né, ele está implantado na Natura desde 2017. Não, 2017 não, minto, 2007. E aí eu acabei pegando ele, né, como sustentação mesmo, como área de TI em 2018. Gente, quando eu assumi a sustentação da Elevo, né, do portal CSC, foi um grande desafio. Eu fui chamada pela minha gestora na época e foi mais ou menos assim: Cris, a área de RH CSC não acredita no sistema, o sistema está desacreditado, o portal da Elevo não é um bom sistema, nós temos muitos problemas, tá, com o fornecedor, com o sistema, com a área usuária, enfim, você topa esse desafio? Confesso que no começo fiquei bem assustada, né, porque você chega na área com o seu sistema tudo bonitinho, né, que tinha problema sim, mas era conhecido, eu estava na minha zona de conforto, e chega esse desafio para mim. Bom, o que aconteceu daí então, gente? Eu mergulhei a fundo, sendo muito sincera com vocês, tá? Nas frentes do projeto, né? Nas frentes da sustentação do projeto da Elevo. E aí, descobri que muitos dos problemas, né? Eu ousaria dizer aí, grande parte deles, estava do nosso lado, estava do lado da Natura, tá? Então, assim, tinha muito problema de processo, que foi mal construído desde a implantação, tinha problema de relacionamento, tá, dos key users da Natura, tinha problema com a nossa área de TI interna da Natura, era um show de horror, me deu vontade de fechar a casinha e ir embora, sendo muito sincera. Por várias vezes eu falei, gente, o que eu estou fazendo, né, com a minha carreira, o que eu estou fazendo com a minha vida aqui? Mas, enfim, eu fiz aí uma conversa muito franca na época com a liderança da Elevo, né? Chamei todos e falei, eu preciso de vocês. A área usuária me diz que o problema está na Elevo. Eu olho e vejo que está muito além do que isso. Porque... Vocês me ajudam? E aí nós montamos uma parceria, tá? O Wellington está aqui com a gente. Ele foi aí um grande apoio, né, um grande parceiro do lado da Elevo. Juntos, nós montamos reuniões semanais, tá, com as nossas áreas. Então, assim, eu tenho uma reunião semanal com a equipe de sustentação da Elevo, aonde eu mergulhava nos problemas e mergulhava, assim, a fundo mesmo, para entender, por exemplo, uma interface não está carregando as informações. Vamos entender por que essa interface não está carregando, né? E era uma interface super importante que impedia que o funcionamento do sistema fosse bom. E nós mergulhamos juntos, tá? Eu e mais a equipe da Elevo de sustentação. Fizemos alguns, a gente chama de evolutivas, né? Algumas evolutivas para corrigir essas questões de sistema. Muitos dos problemas estavam do nosso lado, tá? Do nosso lado Natura. E com isso, eu fui aproximando a área usuária, né, da minha área interna de TI, né, quem cuida da infraestrutura, e também da Elevo. E montamos uma equipe, tá? No meio de tudo isso, quando a gente estava evoluindo, eu vou colocar dessa forma, né? Veio aí 2020 e chegou a pandemia, né?
A pandemia foi mais um complicômetro para nós inicialmente, mas por um outro lado acabou nos aproximando. Por que eu falo isso? O sistema da Elevo, nós fazemos aí abertura de chamados, né, do portal CSC, que a gente chama, e nós usávamos uma URA, onde os colaboradores ligavam para uma central para abrir esses chamados, e também tinha a parte via Outlook, via e-mail. Quando chegou a pandemia, nós definimos, tá? O negócio Natura definiu desativar a URA. Então, não vai ter mais URA, não vai ter mais atendimento telefônico. Tudo será pelo portal. E as pessoas ficaram home office, né? Tinha também a questão aí de infra, que eu precisava muito da equipe da minha infraestrutura, né? Para manter todos em home office, todos com notebook, todos com VPN funcionando. Você não tem E assim, a única fórmula que deu certo foi todos estarem muito próximos, tá? Eu contei muito aí com o apoio da Elevo, do Wellington, né? Nesse momento mais especificamente. Nós demos uma melhorada no nosso sistema, no portal. E assim, hoje, tá? Modelo hoje, a área de negócio está bem próxima, né? Nós conseguimos ter a confiança deles, tá? Quando eu digo nós, a Elevo e a Cris. Então, assim, se eu falar para vocês, não temos problema nenhum hoje, é um sistema, né, gente? Não vou enganar vocês, claro que temos, né? Às vezes acontece um incidente que a gente chama, o portal cai, por exemplo, que é o pior de todos. Antes, eu era apedrejada, né, quando eu assumi. O portal caiu, eram pedras para todos os lados. Hoje, quando o portal cai, né, que é o nosso pior incidente, eles estão acostumados a seguir o fluxo. Então, abrir um incidente, né, um chamado no nosso portal de atendimento. Aí, me acionam, né, via WhatsApp, via telefone, por conta de home office. E nós temos um tempo saudável para restabelecer o sistema. Antes não era assim. Então, as reuniões semanais continuam, tá? São 2 reuniões semanais, uma com a área de sustentação, onde eu discuto, né, os incidentes da semana, caso tenham. Graças a Deus, há uns 2 meses estamos sem incidentes graves, né? Às vezes é uma solicitação deles, uma dúvida, mas incidente mesmo não temos. E aí nós usamos essa reunião, essa call de 1 hora, para tirar dúvidas, né, dos mantenedores, que são os key users do sistema, para aproximar mesmo, para relação. Então, nós estamos usando aí esse 1 hora, né, semanal, para coisas de melhoria, né, como investimento, em vez de só resolver problemas que, graças a Deus, estão sob controle. E também temos aí um outro encontro semanal, esse sim, com o Wellington, aonde a gente discute as melhorias sistêmicas, né? Então, temos aí várias melhorias junto da Elevo, para poder melhorar ainda mais a plataforma que a gente utiliza hoje. Eu acho que é isso, gente, de uma visão geral, né? Eu contei um pouquinho aí da história que eu passei, saindo do caos, que foi realmente o que aconteceu quando eu assumi em 2018, e hoje eu posso falar assim com propriedade, né? O sistema está estável, nós temos uma relação muito boa e está atendendo a nossa área usuária, que é a CSC. Inclusive, nessas melhorias, né, que eu tenho uma reunião com o Wellington, que eu comentei com vocês, nós estamos pensando em até expandir para o público Avon, né? A Natura recentemente adquiriu a Avon e nós estamos aí analisando em colocar o portal CSC da Elevo também para o público Avon. Tá? Não está fechado ainda, mas estamos estudando isso. Então, assim, queria trazer, né, de uma forma assim bem macro e rápida, um sistema que estava desacreditado, que estava com vários problemas. Esses problemas, depois de desmistificados, não eram problemas do fornecedor,
né? Não eram problemas da Elevo, que era só o que eu ouvia. A Elevo era ruim, a Elevo isso, a Elevo aquilo. Não. Existiam muitos problemas internos nossos de processo, que tivemos que mergulhar no processo e corrigir, para que depois o sistema da Elevo funcionasse adequadamente. Claro que houveram ajustes do lado da Elevo, vou ser bem sincera, mas eram ajustes sistêmicos, que comparado aos nossos ajustes de processo, foi bem mais simples de tratar, tá? Eu acho Cris, que... Oi. antes de tudo, muito obrigada. Eu vou querer, até algumas pessoas me perguntaram se vai ser gravado e se vai ser disponibilizado. Já vou deixar claro para vocês, como vocês viram, a Cris chegou aqui contando para a gente que era um problema. Ela pegou uma área com um problema e a gente vai mostrar agora para vocês, na prática, como o convite foi, a ideia é ser um benchmark, é vocês verem na prática o que pode ser feito, ajustes que foram, como está funcional. Então, a ideia é de ter esse benchmark. Então, a gente não vai poder disponibilizar para vocês. Depois, eu acho que, certamente, a Cris está lá no grupo, vai poder tirar dúvida, a gente vai poder conversar, um monte de coisa a fazer junto. E a nossa proposta ela é muito genuína de se ajudar. Então, essa conexão vai ficar, galera. Fiquem tranquilos quanto a isso, mas disponibilizar a gravação, não. E eu quero aproveitar agora, então, e chamar o Wellington, porque ficou para a voz dele trazer para a gente, tá, Wellington, você recebeu um BO, a Cris chegou lá e falou assim, nada funciona, os negócios daqui não dão certo, e o que a gente quer fazer? Quando você fala de workflow, de melhoria de processos, vamos deixar o humano fazer o que ele é capaz de fazer, que é pensar, e tudo que é processo ser otimizado, como é que a gente pode fazer isso? É possível? Eu ganho flexibilidade, eu ganho agilidade, isso é possível? Como é que foi feito isso na Natura? Wellington, contigo. Então, boa tarde a todos, né? Como a Cris se apresentou ali, eu sou o Wellington Almeida, eu sou gerente de operações da Elevo, né? Hoje, como a Cris fala, né? Hoje a gente não tem um laço de cliente e fornecedor, a gente tem um laço literalmente de parceria, a gente se ajuda bastante, né? Então, o momento que a gente chegou hoje na Natura é uma questão de parceria, então a gente encontrou um BO, né? Eu só estou há um pouco mais de 2 anos dentro da Elevo, então a gente encontrou um problema, e em vez de fugir do problema, vamos enfrentar, e hoje a gente tem um resultado muito bacana, né? A gente até, nas reuniões que eu converso com a Cris, a gente fala assim, vamos falar baixinho que não tá ninguém, a gente pode até cancelar a reunião porque não tem BO. Então tá muito bacana, né, a relação hoje. E essa relação se constrói muito em você ajudar, né? Tanto o cliente ajudar o fornecedor, quanto o fornecedor ajudar o cliente. E o que a gente vem trazer aqui é mais ou menos isso. O que a gente faz, o que a gente fez para construir essa parceria e solidarizar isso, né, de forma perene, né, com a Natura. Então, eu trouxe aqui umas lâminas para a gente conversar, né? Como a Sabrina falou, é um bate-papo, não é aquela coisa engessada, né? Porque eu não tô nem de terno, gravata, não tô de nada. Tô de polo, bem tranquilo em casa, né? Para a gente conversar e tentar também ajudar vocês com o desafio que vocês possam ter dentro das empresas, tanto com o fornecedor de vocês, quanto com a aplicação, e sair do outro lado com o melhor resultado possível, né? Tá todo mundo vendo minha apresentação? Acho que sim, né? Estou vendo sim, Well. E aí, aproveitando, pessoal, lembrem-se, podem fazer perguntas, Isso. podem mandar perguntas no chat, e esse é um modelo de bench. Se vocês quiserem trazer também, o que eu estou fazendo dentro de casa, qual o meu desafio, alguém pode me ajudar aqui, aproveitem, é uma troca, tá? Vamos nessa, Well. Isso aí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Natura aqui. Opa. Então, o nosso assunto hoje, né, é processos e workflow, né? Então, isso tudo ele tem um único foco, é te dar muita produtividade, é você ser efetivo naquilo que você presta. E aí a gente vem com um desafio muito grande, que é atender clientes. E quando eu falo clientes, nem sempre é aquele cliente externo, o cara que compra teu produto, mas é o teu próprio cliente, o teu próprio colaborador. É porque é ele que faz a engrenagem rodar, é ele que faz com que as coisas corram da melhor maneira possível e, consecutivamente, te dá o melhor resultado, né? Como é que funciona isso? Né? Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente ir conversando e discutindo o tema, né? A Sabina falou que eu tenho que ser bem coeso para mim não me extrapolar no meu tempo. Então, a primeira coisa que eu gosto de trazer quando a gente fala muito em processo é uma reflexão bem tranquila, bem simples, que é o quê? As duas mais importantes ferramentas que você tem de um arquiteto é a borracha
na sala de desenho e a marreta na construção. Aí você fala assim, tá, Ed, o que você quer dizer com isso? Um processo bem feito, ele é sempre um processo em construção. Ele nunca vai ser fechado, porque sempre você vai ter uma melhoria contínua, sempre você vai ter uma coisa a ajustar, sempre você vai ter uma coisa a automatizar. Ou seja, você nunca pode falar assim, não, ponto, cheguei no meu processo. Esse é o melhor processo que eu vou até o final da minha carreira. Não. Esse é um processo mutável. A gente vivenciou esse ano de 2020 com a pandemia, que fez que os nossos processos fossem remodelados para a gente ter o resultado que a gente tinha em outros anos, ou pelo menos próximo a isso, né? E eu gosto muito da frase do Frank por conta disso. E uma outra que é um cara que eu admiro bastante, que é do Albert Einstein, que ele fala o seguinte: a mais importante ferramenta do físico é a cesta do lixo, né? Aí eu gosto muito de pegar a questão do desapego. Você não pode ser apegado ao teu processo. A Cris, ela fala bastante nos processos da Natura, e uma coisa que eles fizeram foi desapegar. Não é o meu processo é o melhor. O meu processo pode ser melhorado. Então, eu posso desconstruir e reconstruir ele de melhor forma, né? Então, a gente tem que ter isso bem claro dentro da proposição de processo, que é o quê? Sempre vai ter algo a melhorar, né? E indo muito por essa linha, a gente vai entender o conceito da Natura. Eu peguei esse cara aqui para a gente ter uma noção do que a gente está falando em termos de empresa, né? A Natura eu acho que não preciso explorar para ninguém o que ela é. Então, é uma das gigantes de cosmético mundial, né? A gente fala aí em 40 mil colaboradores, né? Só aqui América Latina, Cris, se eu estiver errado, você vai me corrigindo, mas são quase 18 mil, pegando o Brasil, Argentina, essa parte aqui de baixo. Então a gente está falando de um desafio muito grande, né? E eu estou falando de um grupo muito grande também, que a gente fala Natura, Avon, The Body Shop, enfim, tem outro conglomerado que acompanha junto à Natura. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está falando assim, eu tenho ali, no caso do Brasil, eu tenho 18 mil clientes, né? E como eu posso atender esses 18 mil clientes da melhor maneira possível? Como é que eu posso fazer com que ele participe do meu dia a dia, ele me gere insumos, eu consiga atender ele dentro da perspectiva de qualidade que ele imagina que ele tem que ser atendido e da melhor maneira possível, o quê? Numa forma que ele não consiga, não precise se locomover para ter tal efetivação de solicitação, né? Se eu estiver falando rápido, vocês vão me brecando, tá? E quando a gente fala nisso, a gente fala o seguinte: primeira dúvida, como escalar? Eu estava hoje de manhã com um cliente, a gente falando de uma área específica que é de TI. E ele fala assim, tá, Wellington, bacana, eu estou usando aqui em TI, mas assim, meu, você já pensou em levar isso para o RH, que vai ser o nosso foco na nossa apresentação hoje aqui? O teu RH, o quanto o teu RH ele pode ser ajudado com a plataforma, né? Quanto ele pode ser otimizado em resultados. Então, assim, como você fala em escalar a operação, eu não penso em escalar uma operação de uma área, eu penso em escalar uma operação de uma empresa, né? E a gente vai conseguir viver isso dentro da apresentação que a gente tem aqui dentro, tá? Então, como é que eu faço isso? Só para a gente entender um pouquinho do cenário que a gente está falando em otimizar, né? Então, a gente tem mais ou menos aí, hoje, eu não trouxe números bem precisos, mas a gente tem mais ou menos 18 mil funcionários na América Latina. Esse ano de 2020, até eu falei com a Cris ontem, né? Cris, a gente já fez 34 mil atendimentos. Foi 34 mil solicitações que os colaboradores pediram, né? E como a gente fala solicitações, eu estou falando que serviços. O que é esses serviços? O cara pediu férias, o cara pediu aumento de salário, o cara pediu um auxílio paternidade, um auxílio maternidade, licença. Eu estou falando que ele pode fazer tudo pela plataforma. Ou seja, eu posso solicitar, eu não preciso ter lá, abrir um e-mail, eu não preciso me locomover fisicamente até o DHO ou RH, dependendo de como é que a tua empresa titula essa área. Eu posso fazer tudo pela ferramenta, ou seja, e uma coisa muito bacana, você dá visibilidade, né? Eu acho que nós, como os clientes que somos, a gente quer sempre saber o que está acontecendo no outro lado. Até esses dias aqui em casa, minha esposa mostrou uma fotozinha para mim que quando ela faz um pedido, ela compra alguma coisa na internet, ela já fica lá no rastreio para ver quando é que chega, aonde está, o quanto está fazendo. A mesma coisa acontece com os nossos colaboradores. Quando eles pedem alguma coisa, eles querem saber o que está acontecendo, aonde está, quanto tempo vai demorar, se já foi, se não foi, enfim, tem todo um contexto envolvido. Então a gente está falando aí um pouquinho mais de 200 serviços, né, que a Natura hoje entrega
os colaboradores, e a gente está falando um pouquinho mais aí de 20 processos. Aí você fala assim, pô, Wellington, 20 processos, 200 serviços, a conta não está fechando. Mas se a gente falar um processo de bem simples, de ausência, eu posso pedir ausência por licença paternidade, maternidade, se eu tiver empresa que tem uma licença prêmio, se eu posso pegar por um auxílio, sei lá, funeral ou coisa parecida. Eu tenho várias coisas que se desdobram dentro do mesmo processo. Então, um processo ele pode gerar mais de um serviço. Então, a gente começar a desmistificar que cada processo é um serviço, acho que isso é bacana até mesmo para a gente começar a pensar como a gente pode estruturar os nossos serviços e de uma forma bem elástica fazer com que ele se estenda a todos os colaboradores. Tranquilo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho disso daí. Como é que a gente foca? Né? A gente tem que focar em garantia. A Cris, a gente tem muita proximidade com o negócio, né, Cris, hoje em dia, né? E o que o negócio mais quer é qualidade. Ele não quer um relatório errado, ele não quer um atendimento que o cara solicitou e não apareceu, ele quer atender o cliente, o colaborador dele, que no nosso caso que a gente está falando de RH aqui, da melhor maneira possível. E como é que a gente faz isso? Aí vem algumas formas de pensar. A gente tem que sempre enxergar a oportunidade. O processo, ele é o quê? É você entender, primeiro, se ele faz sentido de existir. Tá, eu tenho esse processo, mas será que isso aqui faz sentido? Pô, faz sentido, bacana. Segundo, como ele tem que existir? E como ele tem que existir é uma linha muito tênue. Por quê? Porque você vai ter que enxergar aonde ele bate. Quando eu falo em processo de contratação, eu estou falando do DHO. Não, eu estou falando do DHO, eu estou falando do financeiro, eu estou falando do marketing, eu estou falando de uma série de outras áreas que faz com que a minha contratação seja possível. Então, a gente tem que enxergar oportunidades, ou seja, eu tenho que enxergar um processo de maneira que eu consiga construir ele de forma linear, tranquila, que ele faça as interações com as outras áreas que não façam ter retrabalho e que o desafio maior, no menor tempo possível. Então, se a gente conseguir essa fórmula mágica, a gente consegue aí fazer com que as coisas sejam feitas com qualidade, né? Então, eu até coloquei uma pequena definição ali, que enxergar e identificar processo é preciso uma análise, né? Wellington, pô, mas como assim análise? Eu tenho que chegar e falar assim, Cris, como é que o financeiro faz acontecer quando eu abro uma contratação? Wellington, eu tenho que fazer uma ficha aqui para colocar esse valor como sendo uma provisão lá no futuro. Eu tenho que ver que daqui a 6 meses eu vou ter que ter um aumento, eu vou ter uma outra provisão de valor. Opa, a gente está falando em coisas. E o marketing? Não, toda vez que chega um colaborador novo, a gente faz um crachá, faz um kit de boas-vindas, a gente precisa de um tempo hábil, tal. Então, a gente começar a ligar essas chaves aqui e identificar, analisar aonde cada um está batendo é muito importante. Por quê? A ferramenta que você estiver utilizando, no caso a gente usa o Elevo dentro da Natura, ela vai ser reflexo. Se você tiver um processo ruim, você pode ter a melhor ferramenta do mundo. O teu resultado vai ser ruim. Se você tem um processo bom, bacana, e você tem uma ferramenta que consegue te comportar esse processo bacana, você vai ter um dos melhores resultados possíveis também. Então, a primeira reflexão é, você tem que parar, analisar, e aí sim ter uma visão de processo mais orgânica da tua operação para conseguir passar para frente. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, e aí eu vou trazer o Daniel Zani, que perguntou para a gente, e aí não sei se você ou a própria Cris. Ele pergunta qual é o modelo que a Natura usa, se é SaaS ou se é on-premise. On-premise. Legal, eu posso responder, se a Cris deixar. A Natura usa um on-premise, ela está dentro de casa, né? Hoje a aplicação que a da Elevo tá, você pode ter uma aplicação dentro de casa, que é o modelo on-premise, e o modelo SaaS, né? As diferenças são bem básicas, né? Quando você tem um modelo SaaS, a responsabilidade de manter o sistema em pé, né, no ar, e com todas as funcionalidades, fica por conta da prestadora de serviço, no caso é Elevo. Quando você tem o modelo on-premise, a responsabilidade de manter o sistema ela passa a ser sua. Por quê? Muitas vezes a gente não tem acesso ao teu ambiente, a gente não sabe o modelo de contingência que você tem, então fica muito de negócio a negócio, né?
apesar que nesse ano a gente viu uma debandada muito grande para o modelo SaaS, justamente por questão de logística, questão de home office, questão de escalabilidade, né? Daniel, você quer trazer um pouquinho sobre o porquê dessa sua dúvida, o que você faz aí, se apresentar? Fica à vontade. Boa tarde, obrigado pelo convite. A pergunta, o Wellington é um parceiro aí que a gente também está trabalhando bastante. A pergunta é porque ela descreveu um cenário bem próximo do que eu estou trabalhando com o Wellington, e a gente tem hoje uma certa dificuldade na questão do sistema estar no nosso ambiente. Então, seria mais fácil se estivesse, inclusive, no ambiente da própria Elevo, e a gente pudesse estar contando com eles com a mão na massa. Eles são sempre muito prestativos quando a gente precisa, eles acessam o ambiente, a gente dá o acesso, eles nos ajudam há pouco tempo, inclusive, fazendo atualização, mas o on-prime, para a gente, ele traz uma certa dificuldade na questão da infraestrutura e do manuseio da aplicação. Mas era só essa pergunta mesmo, era saber, o cenário dela foi muito próximo do que eu tenho e muito próximo do que a gente está tentando fazer. E aí, pela facilidade que ela falou com que se resolveu o problema dela, eu queria saber se o cenário era diferente do meu, porque eu vou precisar dessa mesma facilidade com o Wellington, né, Wellington? É isso aí. O Daniel é um parceiro nosso, o Daniel, posso falar de onde você é, né, Daniel? O Daniel é Eu sou gerente de AMS da Coca-Cola aqui em Goiás. Isso. Então a gente tem um trabalho bem bacana também, um trabalho bem próximo daquilo que a gente fez na Natura, a gente está fazendo com o Daniel. E é isso aí, tá? Eu também, né, eu enxergo como sendo hoje um melhor modelo, sendo o SaaS, justamente por essa questão de você conseguir dar resposta mais rápida, né, por contas de acesso, e você conseguir escalar de uma maneira mais rápida também. Posso complementar, Well? Pode. Daniel, depois se você quiser trocar uma figurinha, a gente troca, mas a minha principal dor agora, visto que os nossos processos foram readequados e que a gente está no momento agora que os processos estão, né, atendendo, é essa parte, tá, de ser on-premise. Então, vou te dar um exemplo. Esta semana mesmo, o portal teve uma instabilidade e caiu, tá? Caiu mesmo, ficou fora do ar. E aí eu fico com aquela bola dividida, porque a minha infraestrutura diz que o servidor de Windows está ok, que não tem nenhum log, né, incoerente lá com problema. O servidor de banco de dados está perfeito, e aí eu aciono a Elevo, e no final dá-se um boot e tudo se resolve. Isso é muito ruim. Então, nós tivemos uma queda essa semana, isso aconteceu há um tempo atrás, essa semana nós tivemos uma queda. Eu fiz o diferente, eu pedi primeiro para a Elevo atuar, para a Elevo poder analisar os logs, para a Elevo poder ver o que pode estar acontecendo, né, e a gente ficar mais proativo e não esperar acontecer, para depois eu acionar a minha infra, né, para dar o famoso boot e tudo voltar ao normal. Então, se você tiver a oportunidade, eu acho que o modelo SaaS ia ser bem bacana, tá? A gente está estudando aí nas evoluções, né? Como eu comentei com o Wellington nas reuniões semanais, a gente está estudando para ir para o modelo SaaS para tirar esse problema também do meio do caminho, tá? É um modelo que hoje está crescendo, né? Eu acho que é um modelo que não vai ter muita volta, né? Bacana. Vamos aqui fazer o nosso... Então, bacana. A gente viu que processo a gente tem que fazer análise, e aqui, eu e a Cris trouxemos um processo de RH. Eu não desenhei o processo que está aqui, não é o processo da Natura fidedigno, tá? Então, questão de negócios, tudo. Então, é só um draft do que eles usam. A gente trouxe um processo de RH, que é um processo bem tranquilo. O que eles têm lá, né? Admissão, benefícios, cadastros, declarações e documentos. Então, imagina que cada um desses aqui é um serviço, e esse serviço aqui se desdobra. Quando eu estou falando de benefício, pode ser até de um vale-refeição, ou pode ser um bônus que eu ganho por 5 anos de casa. Se eu estou falando em cadastro, é um cadastro de novo colaborador, de um estagiário. Então, tudo aqui, né, eu estou colocando dentro da nossa plataforma e fazendo cadastros que, dependendo da situação, ele possa ser automatizado ou não. Então, eu tenho a operação de RH, né, eu sintetizei algumas coisas aqui, mas basicamente são isso que a gente trabalha. E nesse contexto aqui que a gente está comentando, a gente vai muito na visão de cliente. Eu gosto muito dessa visão, porque eu tenho que entender como é que o meu cliente me enxerga. E
Nesse caso, o que ele tem a ver com a minha otimização? Né? Eu vou falar, né, como eu sou colaborador também, então, assim, pô, se eu tenho lá, estou pedindo alguma coisa, eu preciso de urgência. Se eu estou pedindo é porque eu preciso. Não é uma coisa, não tenho para fazer hoje, eu vou abrir um chamado para pedir alguma coisa. Não, eu peço porque tem uma necessidade. Então, e essa necessidade já tem que ser atendida o mais breve possível. Né? E nesse contexto, ele ajuda a gente a otimizar. Ele faz a gente refletir como a gente faz, se a gente está fazendo da melhor maneira, se não, o que eu posso fazer para melhorar. Então, nessa visão, o que eu trago para o nosso usuário na ponta? Ele tem que ter uma visão unificada do que ele está pedindo, ele tem que ter uma experiência bacana, ele tem que ter meios de chegar a fazer sua solicitação, ele, se dependendo da situação, se ele é uma dúvida, em vez de eu passar um e-mail, ô Cris, daqui a quanto tempo eu posso pegar umas férias? Não, eu posso pegar, fazer com que ele automaticamente vá lá dentro de uma situação e consiga consultar o melhor, a informação que ele precisa, um chatbot ou coisa parecida. Eu consigo trazer a experiência dele nas pesquisas de satisfação, vendo como é que ele enxerga a minha operação e como é que eu melhoro isso. E, basicamente falando, KPIs. A gente tem muito indicador. Então, os indicadores, eu gosto de dizer que eles são uma faca de dois gumes. Por quê? A gente fala assim, precisa de indicador, mas a primeira reflexão é, eu tenho indicador, para que ele serve? Ele é só para me dizer que eu tenho, ou eu pego, quando ele tem um desvio, eu consigo trabalhar sobre ele? Então, nessas reflexões, a gente chega muito à visão do customer care, né, que é a visão do cliente, para poder entregar o melhor para ele, mais otimizado e com mais qualidade. E pegando esse gancho ali, o que a gente vai ver? Um processo simples, uma solicitação de férias, onde uma organização, vamos dizer assim, normal, né, o colaborador ele passa um e-mail, ou ele passa um WhatsApp, ou ele vai lá na sala do DHO, ou ele fala com o gerente dele para pedir para o gerente do DHO para falar com a analista para poder chegar. Então, o que a gente faz? A gente curta a caminhada. Né? A solicitação de férias ela pode ser muito simples, simplificada. Eu posso fazer um exemplo. Eu posso entrar no meu portal, falar assim, escolher lá a solicitação de férias. Ele vai ver dentro do meu servidor lá, dentro do meu serviço de gestão de pessoas, no meu software, se eu tenho férias disponíveis. Beleza, eu tenho férias disponíveis. Tá, quantos dias? Ele já vai trazer uma resposta semi-automatizada com você. E aí você pode assim, não, beleza, eu tenho 20 dias. Pô, eu preciso tirar esses 20 dias. Vou lá, já faço uma requisição para o DHO, o DHO já vai dar o trâmite normal dele e você vai conseguir tirar. Ou seja, eu consegui desburocratizar um pouquinho, ter a intervenção humana, vamos dizer, né? Não que ela não seja necessária, mas eu consegui fazer com que as coisas fluíssem mais rápidas. Ou seja, eu consegui trazer otimização com a consulta. Quer saber se eu posso tirar férias? Depois, beleza, eu posso. Então, eu vou para o segundo passo. Beleza, eu tenho um dias em AV, quero tirar um período tal, e aí entro no fluxo, né, de um workflow de aprovação, se ele pode tirar aquele período, se eu como gestor dele, vejo que aquele período não vai me agregar em termos de déficit de pessoas ou de atividades, e vou fazendo as minhas escolhas. Então, aqui é um processo bem básico, um draft, não está o processo da Natura propriamente dito, está bem simplificado. É só para a gente ter uma ideia do que a gente pode simplificar com um processo bem desenhado, um workflow bem estruturado e, se você tiver, uma automatização também. Tranquilo? Sim. Legal. Então, assim, aqui eu tenho... Aqui é literalmente a cara do portal dentro da Natura. Então, a gente tem aqui a Cristi nos prints para a gente ir conversando. Então, ele vai lá, clicar lá em recursos humanos. Aí, em recursos humanos, ele vai escolher férias. Aí, depois de férias, ele vai cair no processinho. Tá, amigo, você quer o quê? Você quer tirar um recibo? Você quer você quer cancelar suas férias? O que você quer fazer? Então, ele já define ali, vai fazendo uma jornada de usuário, vamos dizer assim, para ter o que ele precisa no final. Então, ele vai preencher um formulário, uma série de coisas, vai fazer algumas validações e vai passar para frente. Ou seja, eu desmistifiquei que eu tenho que estar pessoalmente, desmistifiquei que eu tenho que ficar enviando e-mail. Eu pedi, Sabrina, você vai ser minha DHO agora, tá? Passei e-mail para Sabrina pedindo férias. Pô, já são 5 dias, a Sabrina nem para me dar um oi, tô vendo, ela não me deu.
né? E a gente sabe que dia a dia é muito corrido, se a gente está home office é mais corrido ainda. Então, se eu consigo tirar da operação manual e trazer para uma operação automatizada, ou pelo menos próxima a isso, eu vou dar uma visibilidade para o meu colaborador. Uma outra coisa interessante, eu vou dar visibilidade da área, porque isso é legal, porque assim, muitas pessoas perguntam, pô, Edson, você precisa contratar mais uma pessoa, mas por quê? Né? A partir do momento que você tem ali um histórico de solicitações, você consegue falar assim, ó, esse aqui é a quantidade de trabalho que eu tenho. Com a quantidade de trabalho que eu tenho, com o time que eu tenho, eu não consigo resolver no tempo hábil ou no tempo que você gostaria que eu resolvesse. Então, você colocar isso dentro de uma plataforma de solicitação, do Elevo, por exemplo, você vai pegar e vai conseguir matar 2 coelhos com a cajadada. Vai dar uma visibilidade para quem está solicitando, vai dar visibilidade da área no que você pode melhorar ou você tem que alterar para você entregar com mais resultado, mais rapidez aquilo que você precisa. Né? Então, nisso daí, a gente vem outra coisa que é muito simples. Pô, licença paternidade. Pô, fui pai, eu tenho aquele direito por lei garantido agora, eu preciso tirar licença. Só que, geralmente, o que a gente está falando? Ah, me manda certidão de nascimento do seu filho, para comprovar que você foi pai, me manda uma série de documentos e vai fazer isso. Aqui, funciona da mesma forma. Você vai abrir uma plataforma, vai anexar os documentos que são exigidos ali para fazer a licença paternidade, vai cair numa esteira, vai cair uma aprovação que alguém vai ter que validar, porque eu posso colocar um documento do Word vazio, então eu não tenho como validar isso, então alguém vai somente validar se aquela certidão é ou não é, e vai cair numa esteira. Né? Aqui, até a Cris pode me ajudar. Então a gente tem ali, ó, licença e afastamento, licença paternidade, e a Natura faz um negócio muito bacana. Eu particularmente gosto, né? Ela abre não vou dizer um pop-up, mas ela abre um formuláriozinho dizendo assim, ó, amigo, o procedimento da licença é isso aqui, ó, o beabá é esse, tal. Você tem tudo isso? Você tem, beleza, você abre o chamado. Se você não tem, procura para você vir abrir o chamado para ele ficar fazendo ping-pong, indo e voltando. Essa é a parte bacana. Então, o processo, ele não é só você colocar na ferramenta, é você educar o teu solicitante, educar o teu usuário do que ele tem que fazer para ele sair no outro lado com o resultado mais rápido. Cris, quer contribuir? Eu sei que você está ali, né, e você vai conhecer o processo muito melhor do que o que você usa, né? Então, eu uso de formas sorrateiras, né? Eu acho que você explicou muito bem. Na verdade, quando eu falei que nós tivemos que revisitar todo o nosso processo, pessoal, ir a fundo mesmo, sabe? Desde o desenho, né, do processo que o Wellington colocou aqui, do ESIS, de quando eu assumi a operação em 2018, para tentar encontrar os problemas, e realmente encontramos. Desenhar um to be, né, desenhar de como deveria ficar. E aí, o Wellington, né, em parceria aqui comigo, né, e com a equipe lá da Elevo, viabilizar sistemicamente. Então, nós tivemos que ir criando, né, ou recriando os formulários, acrescentando essas normas, esses manuais, né, que coloquei aqui como exemplo esse de licença paternidade, mas existe, por exemplo, as regras de férias, né, que mudou aí com a legislação, existe um formuláriozinho explicando se o cara pode tirar 10 dias, se ele pode tirar 15, se ele pode quebrar em 3 períodos, enfim. Nós colocamos tudo no próprio processo desenhado para que quem for solicitar, né, por exemplo, as férias, ou a licença paternidade, ou a licença maternidade, enfim, quem for fazer a solicitação do benefício, né, ele faça da maneira adequada e evite aí a abertura de um monte de outros chamados. Então, assim, o chamado que ele vai fazer é para solicitar. Chamados de dúvidas, ele tem ali no pequeno manual que a gente coloca ou no formulário, tá? Legal. O Wellington, Cris, deixa eu aproveitar, eu vou chamar a Cristiana aqui para a nossa conversa. Ela trouxe falando de um sistema específico, mas eu vou aproveitar para abrir essa pergunta para os demais também. Qual o sistema de folha da Natura hoje? E se a plataforma Elevo, ela faz integração de sistemas? Eu queria abrir um pouquinho mais essa pergunta, falando de sistemas de forma geral, de integração, de melhoria de processos, de nós como usuários de forma geral, é um tal de preenche um, preenche o outro, tem 3, tem 4, e às vezes eu não sei
vocês e como chegam as reclamações, parece que a gente tem 80% do nosso tempo preenchendo solicitações, preenchendo formulários, fazendo integrações e 20% do nosso tempo utilizando ele como a gente deveria utilizar. O que vocês falam para a gente sobre essas integrações, esses processos, o que usa, o que dá e o que não dá? Bom, hoje na Natura a gente utiliza o SAP RH, tá? O SAP HCM em si, aonde o cadastro do colaborador é feito no SAP, né? E temos também um cadastro de pessoas que a gente chama, que é onde carrega todos os colaboradores para dentro da plataforma Elevo, né? E colaboradores CLT, terceiros, Natura, The Body Shop, eles vêm dessa integração desse cadastro. Após eles serem carregados no sistema, né, na Elevo, nas tabelas internas da Elevo, aí sim entra nosso fluxo de processo, entra, né, o desenho, esse desenho que eu acabei de mostrar aqui junto com ela, então, para vocês. Mas as informações são carregadas via essas interfaces. E, recentemente, a Natura optou por não usar mais o SAP RH para fazer a parte de folha de pagamento, né, e está utilizando a ADP para a parte de folha, só para o cálculo de folha. Tá? Tem uma integração também com o nosso EC, né, que é Success Factor. É isso. Complementando a Cris, assim, aí é aquela pergunta, né? A gente vai até passar um pouquinho mais para frente. Hoje, a gente consegue integrar com qualquer sistema, não tem um problema com isso. A grande sacada de integrar é você diminuir cliques, né? Eu acho que esse é a grande parte bacana do negócio, e você trazer a informação mais íntegra possível, né? Então você consegue, você quer saber quanto o fulaninho, ele abriu aqui uma solicitação, você pode ir lá no SAP, trazer a informação, ele trazer em tela aqui, carregar a informação, né? Aí você tem que sempre pensar assim, tá? O quanto isso agrega ao meu processo, o quanto isso facilita e o que eu vou ganhar com isso. Então, integrar é bacana, é muito legal, automatizar é melhor ainda, mas sempre fazer essas perguntas para saber quanto isso faz sentido, quanto isso vai agilizar a movimentação, né? Não sei se eu respondi a pergunta, né, Sabrina? Cris, quer trazer aqui um pouquinho da sua contribuição? Qual é a sua dúvida, a sua dor aí? Na verdade, eu acho que agora a Cris falou no final, eu estava com dúvida no sistema da ADP, porque nós temos o sistema ADP de folha, temos também o SUX para treinamento, então são vários sistemas, são vários módulos, e hoje a minha dor maior aqui é fazer integrações via ADP mesmo, tá? Porque qualquer outro sistema tu consegue ter interfaces, APIs, e a ADP ela não permite que você acesse o banco de dados, então você tem que extrair arquivos, né? Eles têm ferramentas, mas aí a integração ela acaba sendo um pouco mais manual, aí com uma interface mais da nossa TI, e aonde às vezes tem alguma divergência, enfim, não chega a ser automática, né? Então, por isso que eu perguntei qual era o sistema e se a Elevo fazia a integração com o sistema ADP por causa dessa questão de APIs mesmo, do acesso ao banco de dados, que ninguém acessa o ADP, né? Mas eles responderam sim, eu fiquei satisfeita com as respostas. Legal. Wellington, eu vou aproveitar e vou trazer uma pergunta da Cristiana, que ela falou lá no grupo de WhatsApp. Ela comentou um pouquinho sobre o home office, falando dos desafios. E eu sei que você vai continuar a questão aí, e eu já vou deixar isso para o grupo todo, para vocês pensarem e trazerem para a gente uma discussãozinha no final, quais foram os desafios do home office e o quanto a automação dos processos, o quanto esse trabalho todo que a gente tem desenvolvido e está até apresentando aqui, tem facilitado a vida das companhias. E aí, vocês puderem ficar com essas questões e a gente debater um pouquinho isso no final, já vou deixar a bola jogada, tudo bem? Beleza, eu já vou começar a pensar aqui, hein? Vamos lá. Então, pegando esse gancho da Sabrina ali, eu gosto muito de expectativas, né? Sempre que expectativa. Eu falo que relacionamento é atender expectativas, né? Seja o relacionamento que for, se estiver falando pessoal, de trabalho, de sistema, de integração, é sempre atender uma expectativa muito grande. Então, o atender expectativa, ele traz o Gartner, para mim, ele é um cara que é muito referência, né? E ele fala um negócio assim, ó, se você começou a adotar processos, ele garante,
e isso eu também consigo trazer por experiências no passado, você consegue cortar aí mais ou menos 20% de gasto, de custo. Só você revisitando processos, colocando isso em ferramentas, seja qual for, ou automatizando, né, e trazendo resultado. Por quê? Você já imaginou? A gente não faz conta, né, no dia a dia. Eu vou pegar aquele exemplo ali da paternidade, né? Eu fui pai agora há 2 anos. Pô, eu vou fazer um preencher. Aí eu vou fazer um processo manual. Vou lá no RH ou vou imprimir alguma coisa. Vou imprimir uma folhinha lá na impressora, vou começar a preencher, depois eu vou levar lá para o RH. Olha só o tempo que eu pedi, o custo. Eu tive que fazer a impressão, voltar para minha mesa, preencher o abençoado, levar o abençoado lá onde eu preciso fazer. Depois a menina vai ter que pegar, transcrever aquilo que está dentro do papel para um sistema de RH. Isso se ela conseguir interpretar a letra, porque tem esse detalhe também. Então a gente tem esse outro pequeno ponto de atenção que às vezes a gente não consegue entender a grafia de alguém. Então talvez passe até uma informação errada. Então se a gente começar a colocar na ponta do lápis e economizar esses tempos, a gente já gera um tempo. E essa economia de tempo vai reduzir custos, né? Então uma coisa para a gente começar a pensar e ver como é que a gente pode trazer isso no nosso dia a dia, né? Então o Gartner ele é muito forte nisso daí. Quando ele fala isso, ele fala muito em você medir. É o que eu falei lá no comecinho, a respeito dos KPIs. Você tem indicadores para você medir a performance do que você está fazendo. Então, a partir do momento que você mede, você consegue ter uma visão geral que você está tendo. Você consegue ver aonde são os seus pontos de handoff, o ponto de perda de informação, ou até de gargalo, né? Então, hoje, como é que eu consigo trazer a informação que a Natura tem mais de 136 mil chamados abertos nesse ano? Porque ela tem lá um painel de gestão à vista que consegue compilar os indicadores, que consegue ver quantos chamados ela tem, ou seja, é automatizado os números. O meu trabalho como gestor vai ser depois eu pegar esses números, explorar eles e tomar ações para que eles possam ser cada vez melhores. E nesse caso, olha só que interessante, para mim, o número bom não é um número muito alto de chamadas, é pelo contrário. Eu tenho um número baixo, um exemplo, um número baixo de dúvidas, quer dizer que minha operação está muito boa, que meu processo está claro, que o pessoal está conseguindo fluir. É um número bacana? Mas é um número baixo. Então, você conseguir fazer as análises e trazer essa análise para o teu mundo e cristalizar ele dentro da tua operação é muito bacana, porque você vai melhorar teu processo, né? E, consecutivamente, vai melhorar a tua operação, né? E aí que eu trago um exemplo bem bacana. Você tem um número muito bonito no KPI lá, você mostra para a tua diretoria, um número muito legal, mas lá atrás, se você for ver, cara, é uma zona. Você não sabe se aquele número é fidedigno, se aquele número transporta a informação correta lá para frente, né? Então, eu coloco aqui, né, existe uma série de indicadores que permite a avaliação de um processo, né? Você tem que avaliar qual que você precisa, onde você está. Então, nisso, a ferramenta vai te ajudar também. Ela vai te dar uma série de indicadores. Essa composição de indicadores vai te dar sustentação para uma tomada de decisão mais assertiva, né? E aí vem o que eu estava falando ali, que até a Cristina comentou, automatização. A primeira coisa você tem que planejar. E para planejar, você tem que saber o processo que você tem. É aonde você pode automatizar, aonde você ganha tempo, né? Eu gosto de dizer que o automatizar, você ganha um funcionário 24/7. Você tem um cara trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, que ele não tira férias e está fazendo o teu processo correr. Ou seja, aquelas coisas corriqueiras, vou dar um exemplo, né? Eu tenho clientes que usam aí para fazer uma emissão de postergação de título. Ele automatizou, o cliente dele vai lá, entra na plataforma, como cliente mesmo, final, fala assim, ó, preciso postergar esse título, tem uma série de regras que ele avalia dentro da plataforma, vai lá dentro do sistema, do TOTOS, do SAP, do Omnie, ou seja, o sistema de RP que o cliente está usando, valida, gera esse novo título, anexa dentro do chamado e manda para o cliente. Ou seja, eu, como um funcionário do financeiro, nem tomei conhecimento, vou tomar depois que vou ser notificado. Mas eu não precisei fazer interação, ou seja, é uma coisa simples, em que você tirou uma pessoa, né, que estava fazendo ali e botou ela numa operação mais complicada. Então,
é você planejar muito bem o que você precisa automatizar para você ganhar escala, né? E como a gente, até no evento passado, que eu estava junto com a Sabrina, a gente trouxe esse assunto à tona, e o cara falou assim, não, mas automatizar é tirar emprego, tal. Não, é justamente ao contrário. É eu colocar o emprego do esforço da pessoa aonde ela pode ter o melhor resultado possível. É otimizar a pessoa naquilo que ela faz. Pô, é muito chato ficar fazendo revisação de boleto. Tá, mas é muito legal fazer contrato. Pô, coloca a pessoa em contrato. É o que ninguém falou. Alguém desmutou? Quer trazer? Não? Acho que no nosso convite a gente falou muito disso, né, Well? Foi a ideia de vamos deixar o humano fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é pensar. Exato, perfeito. É isso aí, essa é a ideia. Então, automatizar é isso. Eu tirar o melhor da pessoa naquilo que ela pode ser melhor ainda. Então, acho que essa é a grande sacada do negócio. Tá? Então, o que eu gosto de falar, né? Eu falo assim, eu não gosto de dizer que eu vou dar dinheiro de volta. Não. A Cris é bem parceira nisso. Eu falo assim, Cris, hoje eu não tenho a Natura como cliente, eu tenho a Natura como parceiro. E eu, como parceiro, eu gosto de dar as coisas. Então, a única coisa que eu vou dar para a Cris vai ser horas. Mais horas para ela trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado. Então, a partir do momento que eu peguei, eu sei o que eu entrego para meus clientes finais, para meus colaboradores, todos os serviços que eu presto, eu ganhei um tempinho. Eu fui lá, vi todas as relações que eu faço com todas as áreas para entregar aquele pedacinho e otimizei, eu ganhei mais um tempinho. Fui lá, vi, revisitei, planejei, putz, consigo automatizar, ganhei mais um tempinho. No final do meu dia, eu tenho lá 40 minutos a mais. E hoje a gente briga por tempo, né? Pô, se meu dia tivesse 32 horas, se meu dia tivesse 40 horas, eu conseguia fazer muito mais coisa. No final disso tudo que eu tô te fazendo, é justamente isso. Eu tô te dando alguns minutos, talvez algumas horas a mais no teu dia, para você fazer o que você tem que fazer, que é o quê? Estratégia. Atuar de forma estratégica na tua operação. É você pensar como você pode escalar, você fala muito de empresário, é como eu posso ganhar mais fazendo uma outra coisa diferente, é pensar no P&D, é fazer, enfim, eu consigo te gerar mais tempo para a gente fazer aquilo que geralmente importa, aquilo que vai agregar valor à organização. Né? Então, pegando essa... Eu tô quase terminando, tá? Eu falei para a Cris que eu tô dentro do meu tab, eu tô controlando. Ô, Wellington, deixa eu aproveitar o gancho do que você acabou de falar agora, para eu trazer uma pergunta da Joana aqui para a gente. E, Joana, se você puder vir participar dessa discussão, ela justamente pergunta agora sobre os painéis de gestão. E o que você acabou de falar, né? O tempo de atuação estratégica. Como é que está essa análise de dados? Como é que eu consigo visualizar tudo isso? Como é que eu tomo decisão baseada em dados? Como é que vem esses dados para mim? Joana, quer falar um pouquinho mais sobre por que você trouxe essa questão para a gente? Qual que é a sua dor aí para o Wellington e a Cristiane trazer para a gente o que eles fazem lá? Oi, boa tarde. Então, aqui a gente usa bastante painel de gestão à vista e como vocês estão falando bastante de indicadores, aí eu gostaria de saber se existe alguma outra forma de extrair, além de alguns relatórios que a gente tem já nativo da ferramenta, né? E o painel de gestão, se tem algum outro software, algum outro tipo de KPI que a gente consegue analisar. Legal. Vamos lá. Eu acho que eu sei quem é a Joana, né? Acho que é da Company, né, Você Joana? não se apresentou, né, Joana? É Que só tá aí Joana Gonçalves. É, do Grupo Pereira. Grupo Pereira, né? Isso. Eu imaginei. Não, bacana. Ô, Joana, olha só. Aí uma pergunta bem legal. A ferramenta ela te traz uma série de relatórios, né? Que a gente fala de gestão à vista, que você pode colocar em televisão, mandar para o relatório. Mas assim, até estava discutindo esses dias com um parceiro nosso, e falei assim, por mais relatórios que eu entregue, nunca vai ter um relatório que vai atender todos os clientes. Por quê? Cada um tem o seu jeito de fazer análise, cada um tem um campo que ele precisa para ele ter uma outra ideia. Então, assim, o PGV, que é o painel de gestão à vista que a gente está comentando aqui, é uma ferramenta que tem dentro do nosso sistema que ele te dá essa possibilidade de você montar relatórios.
Então, você pode pegar e estruturar um relatório da maneira que você quiser, né? A gente tem uma série lá que dá para dar um horizonte, mas assim, cada segmento tem uma peculiaridade. Então, você pode pegar essa peculiaridade e colocar dentro desse relatório para você fazer análise. Então, isso é bacana, é esse dinamismo, né? Se você tiver lá o conhecimento, não vou dizer nem aquele conhecimento extremo de SQL, mas se você tiver um conhecimento básico de SQL ali, você consegue montar relatórios muito bacanas que vai te dar a possibilidade de você fazer uma análise e tirar um resultado bacana, né? E aí eu te falo muito, é exercitar o relatório que você precisa com aquilo que você quer para o fim que ele precisa ter, né? Então você tem esses 3 pilares bem definidos, você consegue chegar no relatório. Não sei se te respondi, tá, Joana? Mas você consegue construir ali relatórios, se você quiser, depois até a gente troca uma ideia, tem alguns aqui internos da Eleve que a gente consegue... Mas a Natura usa o que para indicadores? O que eles usam de ferramenta? Eles usam painel de gestão? Eles usam... A gente tem PGV, né, Cris, com vocês, mas a Natura, além do PGV, ela usa as ferramentas externas também, que agrega as outras áreas, né? Acho que até a Cris pode contribuir melhor, né? Sim, nós usamos várias ferramentas externas, né? Não usamos aí a parte de indicadores da Elevo, não. Só alguns relatórios, por exemplo, o relatório de chamados, né, abertos durante um período, o tempo que foi utilizado na abertura e no atendimento desses chamados, mas tem outras ferramentas de apoio que a gente utiliza, tá? Inclusive do SuccessFactors, outras que a gente tem. Ok, entendido. Obrigada. Imagina, Obrigado, tranquilo. Legal. Então, aqui, o que a gente faz com isso, né? Então, a gente consegue unificar dados, e essa aqui é uma parte bacana. Se você integrou a plataforma com outro sistema, com o ERP, com o sistema de RH, por exemplo, você pode trazer essa base para dentro de cá e unir aí os 2 dados, os dados que estão dentro do Elevo com os dados que você tem. E aí você consegue fazer não vou dizer um BI, porque é uma palavra muito forte, mas você chega bem próximo a isso, porque você consegue ali tirar uma série de dados juntando os 2 e ter uma visão bacana, tá? Então, relatórios, você consegue construir uma base de conhecimento que é muito bacana, que vai ajudar no dia a dia da operação, né? E isso tudo vai também dar uma experiência muito bacana para o teu usuário. Por quê? Se você depois chegar um dia e falar assim, tô atendendo, cara, mas olha só o quanto o Joãozinho abriu aqui de chamado, quanto é dúvida, vamos fazer um treinamento com ele? Então, até mesmo para isso, ele vai te apoiar os relatórios, tá? Viu que estava acabando? Esse aqui é o meu último slide, né? Daqui a pouco a Sabrina vai puxar minha orelha porque eu já passei quase do meu tempo. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né, Sabrina? O que você acha? Eu acho ótimo. Eu estou com aquela questão do home office, querendo trazer esse grupo para falar um pouco mais. Eu espero que vocês não me deixem falando sozinha. Se você quiser parar de compartilhar, Wellington, só para a gente poder olhar todos os nossos rostos aqui, quem tiver com as câmeras abertas. Pessoal, agora é muito para vocês mesmo. Não tem certo, não tem errado, tem o que eu estou fazendo dentro de casa, o que eu consegui ouvir do outro, e a gente ouviu da Cris aqui uma dor, como ela tinha e como foi feito. E aí eu queria ouvir de vocês também. Quem que está fazendo algo diferente, que queira compartilhar, que queira trazer ideias, dicas. Falamos aqui de painel de gestão. Tem alguém que faz algo diferente, quer trazer? Tem alguém que tem alguma dor aqui que fala, putz, isso aqui eu não tinha visto, mas seria interessante. E eu vou trazer a Cristiana, né, naquela ideia que ela trouxe para a gente do home office. Como foi o home office de vocês? Nós estamos mais ou menos com umas 50 pessoas nessa sala, a ideia era ter 30, acabou expandindo um pouquinho mais, mas deixamos convidar, foi até o último do ano que a gente fez. E conta aí, como é que foi esse desafio? Foi um tal de planejar, replanejar. Eu ouvi de RH, de forma geral, que eu tinha que colocar 10% do meu time em home office, tentei isso durante anos e eu não conseguia fazer. De repente veio a pandemia, e eu me vi de um dia para o outro ter que colocar a empresa inteira, 1.000 colaboradores, 2.000, 15.000, seja lá quanto eles foram. E aí, e a TI, e a segurança, e isso e aquilo, não sei, vão para home office.
deu certo, não deu, aconteceu. Então, eu vou deixar um pouquinho aberto e provocar vocês. Cris, se você quiser falar um pouco mais também aí de pandemia, como é que a Natura se virou nessa linha, o quanto foi importante, e a gente chegou até a ouvir alguma coisa. Eu não conseguiria viver sem. Eu imagino, todo mundo fala, né? Ou um sistema de BI, ou um sistema de análise de dados, ou sistema de workflow, tá funcionando, eu só descubro se ele deu problema a hora que parou aqui, parou ali, que a Cris disse isso no começo, né? Parou, vem todo mundo gritar. E se eu não tivesse, como é que ia ser? Fala aí pra gente, home office de vocês, o que vocês dizem desse momento? Só complementando, Sá, bem rapidinho, uma coisa interessante. A Natura, por mais que ela tentasse implantar a política de home office, né, e antes da pandemia, foi até colocado um procedimento que os colaboradores poderiam fazer um dia de home office na semana, e algumas áreas, que não áreas operacionais, poderiam fazer até 2 dias na semana. Não era muito praticado, tá? Existia uma resistência muito grande por parte de alguns gestores, não todos, óbvio, tinha uns que encaravam muito bem, mas tinha outros que tinham uma resistência muito grande e, por sua vez, os seus colaboradores subordinados também não faziam, né? Então, a Natura tentou forçar, tirar os lugares fixos, colocar, né, mesa sem nome, tirar gaveteiro, enfim, eles tentaram fazer vários movimentos e realmente não conseguiram. Com a pandemia, acabou acontecendo, e foi uma surpresa muito grande mesmo. Os números da Natura nunca estiveram tão bons. Nós aí, em termos de entregas de TI, tá? Estou falando de TI agora. Entregamos muito mais do que quando a gente estava presencialmente. Acho que por conta da união mesmo, que eu comentei um pouco aqui, as áreas técnicas são as áreas que trabalham mais por si só, né? E com a pandemia não dava para fazer assim, então, vamos se abraçar e vamos fazer junto, né? Caiu o sistema, todo mundo corre para uma call, e a coisa foi acontecendo. Então, foi muito bom para quebrar esses mitos, sabe? Achei muito bacana isso. Obrigada, Cris. A gente falou muito aqui do workflow, dos processos, trazendo tudo isso, né? E eu imagino que cada companhia tem aí a sua cultura e tudo mais. Mas a necessidade de controle, ela se faz muito grande, muito presente em todas as companhias. Vocês sentem isso? É uma realidade para dentro de cada casa? Cris, conta aí para mim, vai, dessa demanda sua. Faz sentido isso? Já que ninguém quis falar comigo, chama você. Bom, né? Então vou completar. Assim, eu vou dar um exemplo, tá? Cris, eu já trabalhava bem de home office, porque, por exemplo, a Elevo não fica em São Paulo, né, gente? O meu suporte está lá, na sede da Elevo. Então, eu acostumei a trabalhar com os meus fornecedores, né, de forma remota, não tinha outra opção. Para mim, não tinha muita resistência, mas tem toda a nossa área de TI da Natura, né? Nós temos 2 andares lá do prédio, que fica ali na Anhanguera, que é lotado por gente de TI, né? Então, assim, em termos de fornecedores, já era praticado. A minha gestora na época, tá? Que hoje é um outro gestor, mas a minha gestora na época, ela tinha dificuldade, tá? Entender como a gente conseguia lidar com os fornecedores de forma remota. Então, por exemplo, eu tenho a Accenture como um fornecedor. Onde que ficam os meus recursos? Uma parte em Curitiba, uma parte em Recife. Tem a Elevo, né? Fica lá no sul. Tenho alguns outros, né? Por exemplo, tem um fornecedor de GRC que eu uso, né? Da SAP, GRC-AC. Aonde que fica? Cada um ficava num canto e continua. Mas o interessante foi a parte interna da Natura mesmo. A parte interna da Natura foi uma quebra aí de paradigmas. Show. Eu vi a Renata dando um joinha também. Faz sentido, então, Renata? Quer contar um pouquinho da sua realidade aí? Trazer para a gente como é que estão os seus processos, como as coisas estão acontecendo. E o grupo em geral, alguém quer dizer algo? Quer contribuir? A Cris contou bastante, Cris. Se você quiser aproveitar
e fazer uma pergunta para alguém do grupo, trazer alguém do grupo, de falar, pô, gente, me conta aí também, o que eu posso fazer de melhor. A sua área, Cris, você é de melhoria de processos aí para o CSC? Quais são as demandas que chegam para ti? As minhas demandas são demandas de sustentação de TI, de aplicações mesmo, de sistemas de TI. Então, eu cuido da parte de pequenos projetos, hoje, né, atualmente, então, evolutivas, melhorias, como eu acabei de citar aqui. A gente expandir o portal CSC, né, a Elevo, para ser utilizada na Avon. Isso é um projeto, né, de melhoria aí que a gente vai fazer. Isso vem para mim. Então, eu tenho que tocar toda essa parte com o pessoal para poder fazer com que se concretize. E tem o dia a dia, né, que são os chamados, caiu o sistema, estou com um erro, tal relatório não está funcionando, né, a gente tem todo um backlog aí de chamados e fazer a gestão disso, e com vários fornecedores, né, a Elevo é só um deles, eu tenho 11 fornecedores, é uma coisa bem louca. Não, é muito legal você trazer isso, porque assim, gente, a ideia aqui, por que a gente fez com o Eleve, por que trouxe a Elevo junto também? Porque é um dos fornecedores e é um dos processos e fazer o negócio acontecer e mostrar. Mas, de forma geral, é mostrar a realidade da Natura em si, com esses fornecedores que ela tem. A gente trouxe perguntas aqui sobre integração de sistemas, que é uma realidade de vocês. A gente tem aqui no nosso bate-papo, o Ed, ele trabalha com comunicação. Falei, Ed, vem aqui para trazer, obrigado por ter aceitado o convite também, Ed, porque ele fala, acho que principalmente essa área de tecnologia, de engenharia, na hora de vocês implantarem os projetos, é um tal de pedir de um jeito, e a realidade é outra, e na hora de implantar, você tem que colocar todo mundo para se comunicar, e essa comunicação ser eficiente, tanto a fala quanto os sistemas. Fala-se muito de tudo isso, né, Léo? Vou contribuir um pouquinho com vocês, né? Então, a gente fala bastante com bastante cliente. Então, eu falo bastante com a Cris, falo com o Daniel, falo com o Daniel da Coca-Cola. Então, a gente conversa bastante com muitos segmentos, né? E uma coisa que eu vi lá em meados de março, abril, como é que eu vou saber que ele está trabalhando? Essa era a pergunta que não queria calar. Como eu vou saber que o abençoado está trabalhando, né? Eu falei assim, então, a primeira coisa que você tem que ter é confiança, amigo. Não vai ter outra coisa senão confiança. E acho que esse é o primeiro desafio. Você, pessoa, ter a confiança no teu colaborador. O segundo é a gente passar a mudar um pouquinho como a gente cobra. Né? Para mim cobrar, eu tenho que estar com a Sabrina. E aí, Sabrina, já fez? Tá feito. Eu estar ali no cangote dela, ali enchendo o saco dela, para ela me entregar alguma coisa. E, na verdade, agora é diferente. Ela tá na casa... É um exemplo. A Sabrina falou que eu tô em outro estado. Eu tô em Blumenau, Santa Catarina, né? Sou paulistano, mas moro aqui. E a Sabrina, por exemplo, tá em São Paulo. Se eu vou cobrar a Sabrina, eu não vou ficar indo, fazendo ponte, apesar que eu gostaria, né? Ir para São Paulo toda vez, mas voltar. Mas eu falo assim, Sabrina, me entrega. Hoje, o conceito de entrega ele mudou bastante. Não é mais um gestor em cima da pessoa. Ela entregar resultado. Né? Eu pedi um documento. Né? A necessidade do controle do ser humano é muito grande. Isso. Então, chegavam essas perguntas, cara. Como é que controla? Abre uma atividade para ele vai entrar nessa atividade, ele vai ter que te entregar alguma coisa. Então, o fluxo, né, que a gente está falando do processo, o processo ele mudou. Ele vai assim, ó, o teu processo agora, eu te pedi fazer uma coisa, eu vou abrir uma tarefa para você vai dizer o que você fez, quanto tempo você gastou e vai me entregar. Se você fez isso das 8 ao meio-dia, beleza. Se você fez das 18 às 22, beleza. Você me entregou no seu dia. Então, a mudança que a gente teve por conta da pandemia foi essa. Primeiro, você dá confiança ao teu colaborador. Né? Eu vou falar isso como gestão. Você dá entregas para ele te fazer. E você ter como controlar as entregas. Então, o grande desafio hoje, se eu posso te falar, é o quê? É você controlar entregas do teu colaborador e quanto tempo ele demorou para fazer essa entrega. E aí você vai começar a comparar a produtividade. Né? Olha só que nível a gente chegou, né? A gente falou de confiança, da confiança a gente falou que a gente vai dar uma tarefa de casa para ele fazer, e você vai depois comparar isso com outros resultados que você está recebendo, que é a produtividade. Então,
essa é a visão que eu tenho, né? Hoje a Elevo, só para vocês terem noção, a gente está 100% home office, não tem ninguém na empresa, ninguém. Eu estou em casa, minha CEO está em casa, tá todo mundo em casa. E a empresa continua do mesmo jeito, fazendo entregas, trabalhando igual. A Cristiana da SLC Agrícola está por aí, ela que tinha provocado esse tema de home office. Eu ia perguntar para ela, Cris, como é que tá? Isso funcionou para você assim, esse comando, controle, essas mudanças de paradigmas? Acho que ela não está mais com a gente, mas a ideia era essa. Ed, te citei aqui, não sei se você consegue trazer para a gente aí, você tem conversado muito com times de engenharia, de tecnologia, de implantação de projetos, de mudança de cultura. Faz sentido essa discussão nossa? O que você nos diz? Boa tarde, Sabrina, obrigado, Cristiane, Wellington. O Wellington estava comentando aqui, eu conheci 2 pessoas, Wellington, que foram fazer terapia para poder mudar o jeito de liderar, porque eles ficaram angustiados, eles entraram num estado de... Será que a Sabrina está no Caribe? Será que a Cristiane está em Sorocaba, em Blumenau? Será que ela está trabalhando à noite ou não? 2 chegaram a fazer terapia, porque não estavam conseguindo conversar com os times do jeito que nós estamos fazendo, sem saber se a Sabrina está fazendo ginástica de manhã ou à tarde, saindo na hora do almoço. E a Cristiane comentou uma coisa que eu achei interessante. Tem uma empresa com 50 pessoas na área de inteligência artificial, eles não vão voltar mais, Cristiane. Simplesmente, eles acabaram com o escritório e começaram a produzir 35% mais, ficando todo mundo longe. Olha que maravilha, ninguém quer se ver mais. O ficar junto é que estava sendo angustiante para eles. Agora eles vão ficar cada um no seu canto. E eu perguntei, mas não tem nenhuma intenção ainda de futuramente fazer pelo menos um evento anual, né, juntando todo mundo? 75%, Wellington, falaram que não querem. Olha que... O que eu vou dizer? A tecnologia é complicada, hein? O que era um paradigma, né, Cristiane, que você comentou, algumas pessoas descobriram que é um paraíso, né? E na área mas assim também é ruim, né? Tem que ter um meio termo. Eu sou uma pessoa, apesar de TI, eu adoro gente, eu adoro abraçar, eu adoro beijar. Não dá, gente. 100%. Sim. Cris, você é um ponto fora da curva. Se você for falar com... Bom, você está aí, né? Fala com o pessoal de tecnologia, de engenharia. Deixa aqui trabalhando. Pô, não faz assim, vai. Eu sou de engenharia, vai. Não é bem assim também. Pessoal, a gente está indo para os nossos últimos minutos de bate-papo. Eu vou deixar mais uma vez meu agradecimento para a Cristiane, que trouxe aí uma realidade dolorida. Um casamento que se foi restabelecido e deu super certo, mostrando aí todos os pontos que ela tem a se desenvolver e tudo mais. Falamos de pessoas, falamos de processos, falamos de workflow, dos momentos que cada um está vivendo. Então, já agradeço. Cris, deixo aí o pessoal contigo para falar um tchau, o Wellington também. E se alguém quiser trazer ainda alguma questão, conversar, falar um tchau, mostrar o rosto, fiquem à vontade. Bom, obrigada, pessoal, pelos minutos aí que a gente ficou juntos. Gostei muito de conhecer vocês. Aí eu estou à disposição lá no grupo. Se alguém quiser me chamar também no PV, fique à vontade, tá? Eu até acabei me esquecendo, mas a Sabrina colocou aí de uma forma muito boa, né? A minha relação com a Elevo, para mim poder conquistar, né, a área de negócio, porque não foi uma reconquista, foi uma conquista depois de tanto tempo. Eu falo que nós fomos para uma terapia de casal, tá? A Elevo, eu, a área de negócio, a área de TI, todo mundo numa grande terapia e, assim, estamos ainda em terapia, né? Estamos bem, né? Foi um resultado positivo, mas continuamos ainda em terapia e eu acho que vai ser, sabe? Mas o resultado está muito bom. O resultado final aí está bem bacana. Obrigada a todos. Também vou deixar aqui o meu... Então, né? Só para todo mundo me chama de Well, tá? Então, não fiquem acanhados. Podem me chamar de Well também no grupo. Eu prefiro, porque o Wellington parece que estão brigando. Então, fica o meu agradecimento. Desculpa se eu fui longo na apresentação.
tentei ser o mais sucinto possível. Fico à disposição de vocês no grupo, quiser tirar ideia. Eu sou o Wellington, não sou só a Elevo, então, que eu puder contribuir com vocês, né? Acho que essa é a parte bacana do grupo que a Sabrina montou aqui, é isso, é contribuir, é se ajudar, é encontrar soluções para os desafios que vocês têm, seja com a minha experiência. Eu vou até colocar aqui, como eu casei com a Cris agora, então eu vou colocar também na jogada. Assim também usem a Cris, né, para tirar informação. Ela manja muito, conhece bastante, né, então eu acho que é uma coisa que a gente pode estar fazendo juntos, porque eu tenho muito a aprender, né? Eu falo com o Daniel bastante, o Daniel também é um cara muito safo, consegue tirar outras sacadas, eu vou aprendendo. Então, assim, eu acho que todo mundo está na vida aqui para a gente aprender, e o grupo está para isso, para a gente aprender juntos, contribuir e sair diferente do jeito que a gente entrou, né? Muito obrigado. Uma coisa que é muito legal, e aí grupo, a gente criou esse grupo de WhatsApp, ele é para vocês e feito por vocês. Lá não tem ninguém para fazer propaganda de nada, não é a nossa ideia. Teve outros, a gente fez um hackathon de CSC recentemente nada, foi em agosto, setembro, alguma coisa do tipo. E esse grupo ele continua lá com o pessoal trocando, pedindo benchmark, troca de ideias. Esses dias não, hoje mesmo, a Karine do BMG falou: estou implantando o meu CSC. Posso mandar uma pesquisa, galera? Respondem para mim? Então, a nossa ideia do grupo é justamente essa, se ajudar. Você tem empresas de diversos segmentos que tiveram dores, desafios diferentes, estão em momentos diferentes e a nossa ideia é essa. Então, fiquem à vontade para contribuir entre vocês o que vocês puderem, trazer conteúdo, aproveite esse grupo para vocês estarem trocando ali, né? Fiquem à vontade para pedir benchmark, sim. Se tiver alguma sugestão de tema, falou, tô passando, outro dia a gente teve um grupo nosso que foi desse do Hackathon mesmo, que falou assim, eu queria saber um benchmark, precisava de um benchmark em processos financeiros. Nós fizemos, construímos, buscamos uma consultoria para poder trazer isso em total conteúdo. Então, essa é a nossa proposta, trazer conteúdo. Não precisa ser só em tecnologia, pode ser em comunicação, pode ser desafios reais que vocês estejam vivendo e que esse desafio alguém já superou. Vamos trazer esse alguém para poder falar para a gente. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa questão do nos ajudar, de uma forma genuína, de conexões genuínas de se ajudarem. Então, a nossa proposta é muito essa. Vamos fazer cada vez mais. Espero que em 2021 a gente tenha vários benchmarks para poder estar trocando, fazendo as coisas acontecerem. Já deixo aqui os meus agradecimentos para todos, Cris, Wellington, todo o time que esteve aqui, todo mundo que contribuiu, que pôde trazer um pouquinho. Daniel veio falando com a gente está com uma ideia aí do Daniel da Coca também trazer algo para vocês, mas depois eu solto o spoiler melhor, vai ser pro ano que vem, lógico, né? 2021 a gente traz alguma coisa, e já deixo mais uma vez meu agradecimento. Obrigada, pessoal, bom ano para todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, 2021 tem muito que trazer para a gente como novidade, e estamos juntos. Precisando de algo, o grupo está lá, vamos trocar bastante. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Rildo. Obrigado, boa tarde a todos. Valeu. Obrigada, Renata. Obrigada, time Serpro, todos que estiveram aqui, Rogério. Tchau, obrigado, Sabrina. Tchau, pessoal. Tchau, muito obrigado. Bom trabalho. Tchau. Obrigada a todos.